uma palavra para você. Não desanime. João, capítulo de número 5, versículo 24, versículo bem conhecido, texto bem pregado, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né, como diz a palavra do Senhor. E Deus assim colocou esse título aqui para nós estarmos meditando nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, vou ler aqui sem perda de tempo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Meus queridos e amados ouvintes, nós estamos diante de um mais belo, creio eu, texto da Bíblia Sagrada, onde João, apóstolo do amor, ele expressa acerca de conceitos da vida eterna, que muitas das vezes nós passamos a deixar desapercebidos, mas quero transmitir nessa noite acerca do que acontece com a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Ou seja, o que acontece na vida daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra, sempre algo gera dentro de nós. Quando ouvimos, sempre a palavra de Deus, ela vai gerar algo dentro das nossas vidas, um sentimento novo, algo que nós já passamos, que muitas das vezes nos leva a refletir o que éramos no passado. Isso sempre acontece porque a palavra de Deus, ela muda a história daqueles que ouvem. E nesta noite eu quero falar acerca daqueles que ouvem a palavra, o que acontece na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que aqueles que ouvem a palavra passam a ter fé. Aleluias. Passa a ter fé, pois quem ouve a minha palavra passa a ter fé. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 10, o verso 17, ele fala assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela é brotada nos nossos corações pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe fé se não há audição aberta para a palavra de Deus. A Bíblia vai nos falar sobre 3 tipos de fé. Estou falando sobre a fé salvífica, a fé salvadora. Não estou falando sobre a fé natural, porque o homem não precisa ouvir a palavra para ter fé natural. Todo homem já nasce com a fé natural. Deus já colocou dentro do seu coração uma partícula de fé natural. O homem já passa a ter a fé natural. Ele crê em algo, que ele deposita a sua fé e diz: esse é Deus. Esse é o Senhor, é a fé natural. Mas a fé salvífica, a fé salvadora, ela só acontece na vida do homem quando o homem ouve a palavra de Deus. Somente quando o homem ouve a palavra de Deus, ele passa a ter a fé salvadora, a fé na
direção certa, a fé no instrumento certo, a fé no Deus único e verdadeiro, somente quando ele passa a ouvir a palavra de Deus. Por isso muitas pessoas se perdem na eternidade. Por isso muitas pessoas estão no mundo perdido, porque tem apenas a fé natural. Muitos nunca ouviram a palavra, outros já ouviram e se afastaram, mas perderam a fé salvífica, a fé salvadora, a alegria da salvação, que é isso que nós nunca podemos perder. Quando o homem para de ouvir a palavra, quando o homem e a mulher para de ouvir a palavra, ele passa também a perder a audição de ouvir também e de ter e praticar a fé salvadora. Isso é natural, isso acontece na vida de todo homem e de toda mulher. Por isso que o homem, ele é como uma lenha, é como um pau de lenha. Quanto mais distante está do fogo, mais a fé dele é inerte, mais a fé dele não existe, é uma fé que vai desfalecendo. Mas quando ali o pau de lenha, ele se aproxima do fogo, que é a casa do Senhor, que é a presença de Deus, aleluia, ele passa a estar sendo aquecido todos os dias, e aí a sua fé salvífica, ela continua crescente, aleluia. A fé é algo que nunca deve decrescer na nossa vida, porque ela tem que ser crescente. É uma fé hoje, como diz o apóstolo Paulo, outra fé maior amanhã e outra maior depois de amanhã, é sempre crescente, porque quanto mais ouvimos, mais a fé ela vai brotando dentro de nós como ali um rio de vida, e aí vai nos impulsionando mais e mais a ter desejo e anseio da presença de Deus, aleluia. O que acontece na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus? Passa a ter fé, aleluia. E aí nós vemos lá no Salmo 119, verso 11, o salmista dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, aleluia. A palavra de Deus, ela traz um antídoto para o pecado. A palavra de Deus, ela é prevenção para as nossas vidas, é o remédio para todas as enfermidades, tanto de natureza física, como de natureza espiritual e mental. É a palavra de Deus. E aí o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista entendia, pelo conceito bíblico, que uma das coisas mais preciosas que nós temos é a vida eterna, é a certeza da vida eterna. E quando o homem está doente, aí nós vemos que há ausência da palavra. É por isso que ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós escondemos a palavra dentro do nosso coração, ela nos alerta sobre o pecado, ela nos alerta o que o pecado vai trazer no futuro das nossas vidas, ela nos alerta o que nós devemos fazer. Isso acontece quando nós ouvimos a palavra e quando nós escondemos a palavra dentro dos nossos corações, aleluia. É um antídoto contra o pecado, é um alerta, aleluia. Imagina você, eu sempre gosto de falar acerca disso. Quando nós entramos em um banco, temos aquela porta que identifica se você entra com metal e sem metal. Na vida espiritual é da mesma forma. A palavra, ela nos alerta quando estamos em pecado ou quando não estamos em pecado. Automaticamente a palavra de Deus traz
a nossa memória se estamos ou não em pecado, se estamos ou não em condenação, se iremos ou não morar no céu, se estamos na condenação ainda ou não, porque a palavra de Deus ela traz esta alerta às nossas vidas. É algo maravilhoso que Deus colocou para nós termos certeza da salvação. Aleluia. Segunda coisa que acontece na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus: passa a crer naquele que me enviou. Aleluia. Aqui nos diz o texto: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, aleluias. Crer naquele que me enviou. Segunda coisa, nós observamos aqui que o homem passa a crer naquele que enviou quando se ouve a palavra, ou seja, quando o homem ouve a palavra de Deus, ele passa a crer no Filho de Deus que foi enviado com um propósito. Aleluia. Se nós observarmos lá em João 3,16, fala acerca desse propósito. Qual foi o propósito que Deus enviou Jesus? Se nós observarmos, diz: porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então o propósito de Deus ali a enviar Jesus foi para a salvação daqueles que creem em seu Filho amado, foi para a salvação daqueles que ouvem a palavra, foi para a salvação daqueles que creem que Cristo Jesus não veio em vão, não morreu em vão, Cristo Jesus não foi crucificado em vão, como muitos têm aí. A morte de Jesus não valeu de nada, porque ainda não aceitaram, não creem no sacrifício vicário de Cristo. Muitos aí têm Jesus como um amuleto, tem Jesus pendurado no pescoço, Jesus pendurado nos braços, outros nas paredes, porque ainda não creu no Filho de Deus que foi enviado na cruz do Calvário para morrer, oferecer a sua vida em sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? Morte no lugar de outro, ou seja, quem estava e deveria estar crucificado seria eu que sou pecador, seria você que pecou, mas Cristo nada cometeu, mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem, quando ouve a palavra, ele passa a de fé, ele passa a crer que Jesus veio com um propósito nessa terra. Aleluia. Quando o homem passa a ouvir a palavra de Deus, ele também passa, meus queridos, a ter a coisa mais preciosa que ouro, dinheiro, fama não pode comprar. Ele passa a ter a vida eterna. Aleluia. Quando o homem ouve a palavra de Deus, ele passa a ter a vida eterna. Por que passa a ter a vida eterna? Porque ele passa pelo processo de restauração. Ele passa pelo processo de restauração. O homem caiu no Éden, o homem pecou, mas Deus enviou Jesus com o propósito de restaurar o homem caído. Aleluia. Quando Jesus veio e morre na cruz do Calvário, ele veio para restaurar o homem. Se você observar, a Bíblia vai nos revelar que Jesus, quando estava sendo crucificado, pregado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele gritou bem alto: está consumado. Aleluia. Isso significa que Jesus diz assim: olha, a obra que o meu Pai me enviou para fazer nesta terra já está cumprida neste lugar. Aleluia. Ou seja, o homem agora
Jesus bradou: está consumado. Aleluia. Então, quando o homem ouve a palavra de Deus, ele passa a ter a vida eterna. E o que é a vida eterna? Aleluia. Se nós observarmos em Apocalipse capítulo 21, do versículo 2 ao versículo 7, vai falar o que é a vida eterna. Vamos ler em Apocalipse, diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da água da fonte da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aleluia. O que é a vida eterna? Olha a vida eterna, João dizendo que é a vida eterna. Uma cidade santa, uma cidade trabalhada, moldada pelo próprio Deus, para a habitação do seu povo, para a habitação dos santos. Eu fico imaginando o povo nesta terra, com a sabedoria que Deus dá, constrói coisas maravilhosas. Imagine o arquiteto do universo, aleluia. Imagine o que ele preparou na glória, porque a Bíblia diz que a cidade é de ouro, os muros de cristal, algo extraordinário para o povo de Deus está preparado ali. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo: olho nunca viu, coração nunca chegou dentro dele o pensamento, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o que Deus tem na eternidade é coisa que não dá para explicar, mas há coisas que foram reveladas. E o apóstolo João fala sobre isso: não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, não haverá mais enterro, aleluia. Ninguém irá se lembrar do pecado, ninguém irá se lembrar do momento que viveu na terra. Nós apenas iremos avistar aquele que está sentado sobre o trono, aleluia. Os anciãos, 24 anciãos, dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Só isso nós iremos contemplar. Ninguém irá se preocupar com nada. Filho que ficou para trás, irmãos que ficaram, pais que ficaram, porque Deus enxugará toda lágrima, aleluia. Será um momento glorioso para a igreja do Senhor. Por isso, meus queridos, vale a pena ser fiel a Deus nesta terra. Vale a pena, aleluia, esperar a volta do Filho de Deus, seja pessoalmente ou seja em conjunto no arrebatamento da igreja. O importante é você ser fiel, o importante é você ser irrepreensível, como diz e manda a palavra do Senhor. O importante é você se santificar ao Deus Todo-Poderoso. O importante é lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia. Isso é que é maravilha, isso é coisas maravilhosas. E muitas das vezes nós esquecemos, porque o mundo aperta, o mundo oprime, mas nunca devemos esquecer que o que Deus tem para nós lá, aleluia, não se compara com o que nós vivemos aqui, aleluia. Tem muitas pessoas que fizeram o céu
do jeito que você anda, porque o meu alvo é o céu, aleluia. O nosso alvo tem que ser o céu, melhoria só na glória, aleluia, porque senão a palavra não se cumpre. Se o mundo for bom, as coisas que o mundo estiver oferecendo vai nos trazer proveito, então a palavra não pode se cumprir, porque a Bíblia diz que as coisas irão apertar, aleluia. O mundo irá gemer, mas a igreja será livrada desta terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a vida eterna é gozar da presença do Eterno, do Criador, daquele que nos fez, nos formou do pó da terra. Tem muitas pessoas que não se preocupam em conhecer o Deus que nos criou, aleluia. Porque muitos têm um conceito que morreu, acabou, não existe vida eterna, mas a Bíblia diz que há dois caminhos, um conduz à vida eterna e outro conduz à morte eterna, e Jesus diz para nós escolhermos qual desses caminhos nós devemos escolher. Ele diz: escolha o caminho da vida, aleluia. O próprio Deus diz: escolha a vida, escolha a bênção, aleluia, porque Ele sabe do futuro, Ele conhece o que está na eternidade, aleluia. Meus queridos, o que acontece com aqueles que ouvem a palavra de Deus, aleluia? Não entrará mais em condenação. Não entrará mais em condenação. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas que andam agora segundo o Espírito de Deus, aleluia. Então aqueles que ouvem a palavra, ele deixa de ser condenado para ser absolvido, aleluia, liberado do pecado, da penalidade do pecado. Não há condenação mais para aqueles que ouvem e guardam a palavra, espera no Filho de Deus a sua volta. Então não há condenação mais, porque o próprio Jesus já liberou-nos dessa condenação, aleluia. O que acontece na vida daqueles que ouvem a palavra? Já estou encerrando, para encerrarmos, aleluia. Passou da morte para a vida, aleluia. Passou da morte para a vida. Nós vemos em Efésios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, o verso 1, diz assim: e vos ficou, nós estamos mortos em pecados e ofensas, aleluia. Nós estávamos mortos em pecado e ofensa. Está todo mundo vivo, mas o pecado, ele tem o poder de matar-nos espiritualmente, aleluia. Existem muitas pessoas que estão mortos espirituais, e o pior é que não se identifica, ou não tem mais aquele senso de saber que está em pecado, está morto espiritual, não quer confessar, não quer reconciliar, quer viver a vida do jeito que está vivendo. Mas a Bíblia nos ensina diferente, que nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento não há remissão de pecado, aleluia. A condenação ainda existe. Então o homem precisa de um arrependimento genuíno, aleluia. Não é um arrependimento qualquer de aparência, é um arrependimento genuíno. E aqueles, nós não identificamos o arrependimento genuíno. Somente Deus pode identificar o arrependimento genuíno, aleluia. Nós apenas vemos alguns sinais, mas muitas das vezes esses sinais erram, aleluia. Mas Jesus conhece o interior do homem. Jesus conhece o arrependimento sincero e verdadeiro, aleluia, na vida de qualquer um, de qualquer homem, mulher de Deus, aleluia. Não precisamos e não podemos esconder dele nada. Ele conhece, e por o seu conhecimento ele vai julgar-nos, cada um de nós, aleluia. Então o que acontece com aqueles que ouvem a palavra de Deus? Passa da morte para a vida. Para encerrar, Efésios 2:5, estando nós ainda mortos
em nossas ofensas e pecado, nos vivificou, vivificou juntamente com Cristo, aleluia. Então o Senhor nos deu vida, aleluia, em nós mesmos. Estávamos mortos em pecado e ofensa, mas Jesus nos trouxe a vida, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós, cada vez mais que passa o tempo, as coisas apertam, muitos fogem da onde se deve ficar, que é na casa do Senhor. Mas nós estamos aqui, aleluia, para buscar, para sermos renovados, para matar a nossa sede espiritual. Somente a palavra tem esse poder, aleluia. Tem muitos que trocaram, aleluia, o céu pela terra, mas eu quero te dizer nesta noite: não troque, não barganhe com Deus, continue fiel ao Senhor, servindo a Ele, busque o que custar, passe o empecilho que passar, vence as barreiras, cruze o mar e cante o hino da vitória. Não se afaste da presença do Senhor, porque tem uma palavra de Deus para você nesta noite. O céu nos aguarda, aleluia, o céu nos aguarda, a glória nos aguarda, e Satanás tem tentado de tudo para impedir isso, mas ser fiel até a morte, e o Senhor diz: eu te darei a coroa da vida, aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade.